Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. O programa de hoje traz uma entrevista sobre mudanças curriculares na educação superior. Esse foi um dos temas discutidos durante o encontro promovido pelo Simpro Minas, no início de novembro, que reuniu professores da rede privada e pesquisadores. Quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Mariluce Bittar, professora da Universidade Católica Dom Bosco e pesquisadora do tema. Olá, professora, seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em nosso programa. Obrigada. Professora, por quais mudanças o currículo no ensino superior, na educação superior, tem passado recentemente? Quais mudanças são essas? Principalmente após a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, nós tivemos uma grande mudança, que foi os currículos mínimos foram extintos, né? Antes, os currículos mínimos dos cursos de graduação eram exigência e depois da LDB nós tivemos as diretrizes curriculares nacionais. Isso trouxe um impacto muito grande nos currículos dos cursos de graduação, né? No sentido da flexibilização, da diminuição do tempo, da carga horária dos cursos, né? Das matrizes curriculares, do tempo total de cada curso, a figura de uma carga horária para a educação semipresencial ou à distância. Então, várias mudanças que requerem do professor e do aluno outras posturas, né, outras concepções. A senhora diria que são mudanças, são alterações que empobrecem os currículos? De certo modo, sim, porque se nós pensarmos que no começo, digamos assim, antes da LDB, e mais no início da Constituição da Educação Superior no país, nós tínhamos aquela base comum que era para todos os cursos. Então, todo aluno que entrava na universidade, numa instituição de educação superior, ele tinha uma base comum, que era uma base de uma formação mais integral, de uma formação mais humanista, de antropologia, sociologia, de filosofia, né, dessas disciplinas mais que dão uma compreensão de mundo e de sociedade que qualquer pessoa, qualquer profissional deveria ter, um engenheiro, por exemplo, assim como um futuro professor, um pedagogo, né? Um futuro professor. Essa base comum, ela foi extinta. Então, o ensino em si, ele se tornou mais técnico, mais operacional, exigindo, porque o próprio mercado de trabalho exige um profissional mais volátil, um profissional mais flexível. Então, as diretrizes curriculares têm que atender esse perfil. Então, as mudanças no mundo do trabalho também acarretam as mudanças nas diretrizes curriculares, nos currículos mesmo dos cursos de graduação. Agora, professora, por quais motivos essas mudanças têm sido feitas? São vários fatores que a gente tem aí para analisar, né? E é bem complexo. Uma das questões é a própria privatização da educação superior no Brasil. Nós sabemos que o Brasil é um dos países, na América Latina, ele é o segundo mais privatizado. Ele só está em segundo lugar, em primeiro é o Chile, em segundo lugar é o Brasil. É um país em que a educação superior é elitista, é excludente e é privatizada. Então, esses três fatores que congregam, né, e que dão um perfil da educação superior no país, apesar de uma expansão pública que tem havido nos últimos anos, mas o que predomina na nossa educação superior é a privatização e a educação como mercadoria. Na medida em que a hegemonia do sistema ela é privatizada, então a educação se torna um negócio, uma mercadoria. Isso vai impactar aonde? Na sala de aula, nos currículos, né? E até nessa formação mais, digamos assim, que o mercado exige um profissional mais flexível, um profissional que se adequa, adaptado às novas tecnologias. Então, essas mudanças ocorrem também em função do mercado de trabalho. São vários fatores, as próprias políticas educacionais, o próprio Estado, que muitas vezes deixou de regulamentar esse setor. Então, quer dizer, são vários elementos, né, que vão dando essa configuração que nós temos hoje. Agora, professor, quais implicações essas mudanças trazem, por exemplo, para a formação profissional dos estudantes e também, por exemplo, para as condições de trabalho dos professores? Para os professores é uma questão que a gente tem visto no dia a dia, né? Nós que, por exemplo, recebemos alunos no mestrado, no doutorado, que são professores dessas instituições de educação superior
mais de caráter empresarial, mercadológico, que possuem finalidade lucrativa, eles trabalham, são horas, é a intensificação do trabalho docente, a precarização do trabalho docente, a falta de condições mínimas, horas e horas dando aulas, corrigindo, por exemplo, na educação à distância, eu tenho alunos que falam para mim, professor, eu não vou poder entregar o trabalho porque hoje eu tenho 1000 trabalhos, 1000 provas para corrigir. Né? Então, como é que você, por exemplo, como é que a gente pode pensar a qualidade desse ensino, a qualidade dessa educação? Então, para o professor, são consequências bastante impactantes. E para o futuro profissional, ele não vai ter aquela formação mais, como eu dizia, mais humanista, mais propedêutica, que dá para ele uma visão de mundo mais geral. Né? Agora, professora, essas alterações têm sido feitas nos diversos cursos, mais variados, ou tanto nas nas licenciaturas e nos bacharelados. E nas licenciaturas, nós que atuamos mais diretamente nas licenciaturas, que é para formar o futuro professor, aquele que vai trabalhar na educação básica, quer dizer, o impacto é muito grande, porque a formação inicial é aquela formação que deveria ser mais cuidada pelo governo, pelo Estado e pelas instituições. É a formação em que você deveria, assim, pegar um aluno no colo e dizer, puxa, você quer ser professor? Então vamos tratar esse aluno, esse jovem, né, para ser um bom professor, para ter aquela formação integral, né? E a gente percebe que com essas mudanças, né, as mudanças curriculares, a mudança nas instituições e a própria sociedade requerendo, né, um profissional mais ágil, um profissional mais adaptado, um profissional que responda e que esteja aqui nesse momento, mas também possa responder às necessidades disso e daquilo, então ele fica com uma formação mais, digamos, deficitária, né? Certo, professora, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar, vamos lá? Pois não. O ensino superior privado no Brasil cresce em ritmo acelerado. As salas de aula estão cheias e a cada ano milhares de jovens conquistam o diploma. A partir da Constituição de 1988, as instituições ficaram sem o controle do antigo Conselho Federal de Educação, principalmente em relação à criação e extinção de cursos. Além disso, um decreto de 1997 permite que as entidades mantenedoras das instituições de ensino superior assumam natureza civil ou comercial. Permitir que uma escola se torne uma empresa. É aí que um lado preocupante dessa história é revelado. O processo de mercantilização do setor privado de ensino provocou diversas mudanças administrativas e curriculares nas universidades. Para o diretor do Simprominas, Marco Eliel, o professor deve estar atento a essas mudanças, que podem prejudicar a qualidade do ensino. A educação, ela tem que ser considerada uma educação qualitativa, que tem um mínimo de debate, a fim de que não haja uma formação apenas no quesito tecnológico, mas também de formar uma massa crítica, né, uma inteligência magna, para que o país se capacite de uma formação de uma nova geração, né, de profissionais, de docentes e de discentes à altura do que hoje é exigido. Na minha instituição, um desses grupos também dirige, né, o Centro Universitário UNA, o Grupo Ânima, né, que não é dono só da instituição UNA, mas do UNBH, instituições em São Paulo e etc. E esse processo é um processo claro e evidente. No dia a dia a gente sente isso com a defasagem da grade curricular. As turmas são grandes, né? O professor não consegue administrar a turma do ponto de vista pedagógico, né? É muita gente perguntando para dar explicação. Para a gente isso então é claro, né? Que é um processo de mercantilização também. Nós somos radicalmente contra isso. Turmas lotadas e essa modularização. Que é o quê? Você pegar o primeiro, segundo período, terceiro e quarto, quinto e sexto, e sétimo e oitavo período, juntar numa turma só e economizar, né, o espaço da instituição. Outra preocupação que tem inquietado os estudantes da instituição é a implementação das disciplinas à distância. Para Douglas, essa iniciativa pode comprometer o bolso e o aprendizado dos estudantes. No primeiro momento, né, o conteúdo era interativo, é um conteúdo interessante, muitos alunos gostaram desse novo projeto EAD. O problema é que já no segundo momento desse projeto, segundo período, são matérias com grade curricular alta, de 80 horas aula, né? Que são matérias complexas, né?
que estão sendo destinadas à distância. A monitoria é ruim, é fraca, ela não consegue ajudar esse estudante na sua formação. Esse discurso de a distância dialoga com as tecnologias, com esse novo mundo, é uma falácia. Na verdade, isso dialoga com o lucro. A União Nacional de Estudantes acompanha as mudanças curriculares nas universidades públicas e privadas. Do ponto de vista do currículo, isso é imposição de uma norma padrão que é rentável ao capital. Não está se pensando na educação. As pessoas não estão se formando melhor por conta disso. E esse processo, pasmem mesmo vocês que estão vendo aí o programa, ele é um processo que está acontecendo da mesma maneira do Oiapoque ao Chuí. Agora, professora, dentro dessa discussão, quais caminhos podemos percorrer para alterar esse quadro? Uma das questões é a intervenção do Estado, né? O Estado, nós discutimos muito, por exemplo, quando uma política pública ela tem que atender a todos, né, ou quase todos, é porque o Estado está intervindo efetivamente. Quando essa política ela atende minorias ou segmentos que têm mais interesses em determinadas questões, em termos de políticas públicas, então ela acaba privilegiando grupos, né, que não estão tão comprometidos com a educação. No caso da educação superior, nós sabemos que tem os lobbies aí da educação superior no Brasil, os grandes oligopólios que estão se formando, sem uma regulamentação. Tem toda uma discussão aí no âmbito do MEC a esse respeito. Então, o que a gente percebe? Que o corpo docente, os professores, eles ficam muito à mercê, eles ficam muito desprotegidos, né, em relação às suas condições de trabalho. Então, é preciso haver uma intervenção maior do Estado e das próprias das entidades sindicais, né, como, por exemplo, com o Sindicato de Minas Gerais, que é exemplar nesse sentido, mas que nós não percebemos isso em todas as instituições privadas e nem em todos os estados. Há instituições privadas, por exemplo, que nem têm sindicatos, que nem têm associações, que não têm uma entidade que defenda os interesses dos professores. E do lado dos alunos, é preciso que a gente reflita bastante, né, e acho que essa questão ela vem sendo discutida, sobre a qualidade que está sendo oferecida. Então, de um lado você tem, até os anos 40, 50 no Brasil, a década do século passado, uma educação extremamente elitizada, mas era para poucos. Sim. De excelente qualidade para poucos. Né? Entravam pouquíssimos na educação superior, eram os filhos da elite. Hoje nós temos uma educação, uma expansão, né? Alguns falam em massificação, mas eu discuto esse conceito, acho que não é bem massificação, mas é uma expansão, né, acelerada, mas com uma qualidade muito a desejar. Então, há toda uma questão que o Estado precisa intervir, né? Não só as entidades, não só os professores organizados e também entidades dos alunos, mas o Estado precisa intervir no sentido de que educação nós estamos oferecendo e que desenvolvimento o país pode almejar ter, né, sendo com essas diretrizes e com essas mudanças que nós estamos assistindo praticamente. A legislação educacional vigente hoje no país permite essas alterações pedagógicas? Ela permite as mudanças curriculares, permite inclusive que seja ofertado uma porcentagem de aulas, né, à distância, que é discutível, não é que eu seja contra a educação à distância, mas há uma série de questões que precisam ser levadas em consideração e é preciso que se distinga a educação à distância no setor público e a educação à distância no setor privado. No setor privado, os currículos eles são bastante mínimos do mínimos, né? A gente tem bastante casos aí conhecidos sobre essa questão. Os tutores não recebem um salário adequado, não são contratados como professores, enfim. Então, é uma série de frentes, de políticas que precisam ser, né, acompanhadas, tá? Pela sociedade civil também. A aprovação do INSAES, o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação do Ensino Superior, seria uma medida nesse sentido? É uma medida nesse sentido, mas há também uma discussão que, por exemplo, você não poderia vincular a avaliação com a regulação, e o INSAES está vindo nessa direção. O próprio professor Luiz Dourado, que esteve aqui em outro programa, já disse isso, quer dizer, não dá para nós atrelarmos a avaliação com regulação. Por quê? Porque esses processos têm que ser separados. Avaliação, regulação e supervisão, né, na educação superior são processos que são, lógico, todos convergindo para a qualidade da educação, mas não podem ser os mesmos
vamos dizer, as mesmas pessoas e o mesmo órgão fazendo Sim. tudo isso, né? Então, há uma discussão nesse sentido. Nós não sabemos até que ponto, né, depois que o INSAIS foi implantado e começar o processo, mas o que a gente discute em termos de pesquisa e de políticas públicas é que a avaliação não deveria ser atrelada à regulação, no mesmo órgão. Professora, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel os professores podem e devem desempenhar nesse debate, tendo em vista que o nosso programa é visto por muitos docentes aqui no Estado? Olha, bom, eu vejo que os docentes, claro, né, são a alma de todo o processo educacional, evidentemente, com os alunos, né? Agora, para o professor, especialmente de algumas instituições privadas, é um processo bastante complicado, porque a intensificação, a precarização, a falta de plano de cargos, de plano de carreira, enfim, de todos essas questões que nós sabemos que estão atreladas ao fazer docente, nos impõe, né, uma série de desafios. A própria formação, como que o professor está investindo na sua formação nesse processo? Ele dá aula em 2, 3 escolas, ele é um professor horista, né? Sim. Então, não é jornada de trabalho. Não é jornada, ele tem que cada dia estar lutando pelo seu trabalho, pelo seu dia a dia. Ele não sabe se o ano que vem ele vai ter a mesma carga horária que ele tem esse ano. Então, são uma série de questões que tornam, né, o professor bastante fragilizado, e aí a gente vê a questão, né, das doenças ocupacionais, do absenteísmo, porque o professor parece que é uma das profissões que mais falta, né, que mais tem absenteísmo, etc. Então, são grandes aí os desafios. Agora, tem a perspectiva da sindicalização, da organização numa entidade, porque você não é sozinho, né? Sim. Então, tem que trabalhar e agir coletivamente para a gente conseguir mudanças nesse sentido. Certeza. Professora Marilúcia Bittar, agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Eu que agradeço a oportunidade. Confira agora a agenda da semana. Nesta segunda e terça, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais promove debate público e seminários sobre a violência contra a mulher. Ainda nesta segunda-feira, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher da UFMG realiza mesa redonda sobre os resultados da CPMI da violência contra mulheres em 2013. Violência contra a mulher é também o tema do concurso de curtas realizado pelo Congresso Nacional. Podem se inscrever até 15 de dezembro estudantes de 14 a 18 anos de escolas públicas e particulares. Mais informações no site www.curtamariadapenha.com.br. Confira agora o Simpra em Movimento. A Justiça Mineira determinou a reintegração de um professor demitido do UniBH. A universidade desconsiderou o fato de ele ter estabilidade como dirigente sindical, pois ele faz parte da diretoria do Simprominas. O docente leciona na instituição há quase 10 anos. Eu não tive nenhum problema dentro de sala de aula. Eu sempre fui um professor muito respeitado, muito homenageado. Eles não reconheceram a eleição da forma como ela foi feita, como foi apresentada para eles. Nós apresentamos um ofício do sindicato para o departamento de pessoas lá, falando que eu era um representante sindical, que eu era um dirigente sindical e que tinha estabilidade. Eles não reconheceram isso. A decisão judicial foi contestada pela instituição de ensino, mas o departamento jurídico do sindicato trabalha para garantir a reintegração do professor. O juiz determinou que fosse anulada a dispensa dele, determinou a sua reintegração e a instituição, a escola, recorreu e nós vamos esperar agora o resultado no TRT e se ela recorrer para o TST também. Mas, de qualquer forma, mesmo já a vitória na primeira instância é muito importante porque é um reconhecimento de que a Constituição dá estabilidade a todo e qualquer dirigente sindical, independente da condição dele no sindicato. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.